nosso Deus é grande. Grande estamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós queremos, ó Deus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Aleluia. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria apresentar aqui o nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Irmãos, é uma honra para São Gonçalo receber este homem. É uma honra para o nosso município. Só nos esquecemos de uma coisa, de pedir ao prefeito para decretar feriado hoje. Porque nós tínhamos que recebê-lo com tapete vermelho, um homem de Deus, né? É uma honra para este município, pastor. E ele nasceu numa cidade lá, que depois ele vai falar aqui, né? Próximo a São Gonçalo, né? São Gonçalo, num outro local. Mas é uma honra, pastor, e nós nos sentimos muito alegres mesmo. O senhor não tem noção do renovo que trouxe ao meu coração a sua presença. Só de ver o senhor, minha alma se enalteceu, se alegrou profundamente. O senhor veio num dia muito apropriado, porque amanhã eu estou entrando num recesso de descanso, e o senhor veio aqui para trazer um pouco de ânimo para mim poder entrar num descanso em paz. Então eu queria saber, irmão, se ele é bem recebido aqui entre nós. E se ele for bem recebido, eu queria que vocês aplaudissem o senhor com muita alegria. Amém? Muito obrigado, pastor Paulo, pelo seu carinho. Obrigado, irmãos, pela recepção tão generosa. Eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus. Então, convido você para abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. João capítulo 1, verso 1 a 14. Antes de nós lermos, pode ficar sentado só um pouquinho. Na hora da leitura eu convido vocês a ficar de pé. Antes da nossa leitura, é muito importante entender algumas coisas. O Evangelho de João é certamente a obra literária mais importante de toda a história da humanidade. Nenhuma obra foi tão largamente distribuída do que o Evangelho de João em toda a história da humanidade. Já passam de 2 bilhões de exemplares, nas mais diversas línguas e dialetos do mundo. Nenhum livro, nenhuma obra escrita jamais alcançou esse resultado. O Evangelho de João foi escrito no final do 1º século, quando Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos,
já estavam circulando na igreja cristã há mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito quando os demais apóstolos já estavam mortos. E mortos todos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito para defender a fé cristã de um ataque frontal, avassalador, de uma heresia perniciosa que atacou o cristianismo no final do primeiro século e até o terceiro século de uma forma absolutamente hostil. Uma heresia chamada de gnosticismo, que foi uma espécie de concubinato entre a filosofia grega e a religião judaica. Vocês bem sabem que desde que Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, dominou o mundo, que a cultura grega, que a cultura helênica se espalhou pelo mundo. E como resultado desse entendimento, prevaleceu o que se chama de dualismo grego, ou dualismo filosófico, onde a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Por influência desse pensamento grego, os saduceus, que dominavam o sacerdócio na época de Cristo, não acreditavam, por exemplo, na existência de anjos, nem acreditavam na ressurreição. O gnosticismo negava as 3 doutrinas essenciais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. O grande problema é que, por influência desse pensamento, já no final do primeiro século, começa-se a negar a divindade de Cristo. Por quê? Porque se ele era um homem e tinha um corpo, e a matéria é má, então não pode ser Deus, porque Deus precisa ser essencialmente bom. Então começaram a negar a divindade de Cristo, e é nesse momento que João se levanta, para defender a fé cristã, e provar neste evangelho uma tese. Este evangelho é uma tese. Que tese? A tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e também verdadeiramente homem. Para desbancar o pensamento grego, para botar o machado da verdade na raiz dessa heresia perniciosa. Então, é com esse pano de fundo em nossa mente, é que eu convido vocês para a leitura desse texto. Porque estes 14 primeiros versículos são como que o vestíbulo de todo o Evangelho e a síntese de todo o Evangelho. É como se João agora estivesse abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco da história e revelando-nos o nosso glorioso Redentor. E ele o apresenta assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz. Ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja Deus. João começa quase que nos tirando o fôlego, já fazendo uma declaração espantosa acerca do nosso glorioso Redentor. Ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo. Vocês que devem ter uma noção talvez melhor do que a minha da língua portuguesa, percebem que o verbo ser aí não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um começo, no princípio, o verbo já existia. Isso significa que o verbo preexiste ao começo. Isso nos remete a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra tiveram um princípio, tiveram um começo. Mas quando tudo teve um princípio e um começo, o verbo já existia, porque ele preexiste ao começo, ele preexiste ao tempo, logo ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Eternidade é um conceito que você e eu não entendemos. Entendemos tempo, eternidade não. Para ajudar-nos a pensar nisso, remeto vocês ao pensador grego Aristóteles. Ele escreveu um livro difícil de ser lido, importante de se ler, As Categorias de Aristóteles. E nesse livro, esse pensador grego diz o seguinte: você e eu só entendemos as coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Tempo eu entendo, eternidade não, e eu explico. Se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se você subtrair da eternidade 1 trilhão de anos, quanto que fica? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não compreendemos a eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio era o verbo. E João segue dizendo o seguinte: o verbo estava com Deus. Essa expressão na língua original, pros ton theon, significa que ele estava face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa e Deus é, e se o verbo estava face a face com ele, logo o verbo não é um ser impessoal como pensavam os gregos. Ele é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma natureza. Nas palavras do credo niceno, ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui assim: e o verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria, não como um ser superior aos anjos, mas Deus da mesma essência, da mesma substância, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Logo eu preciso concordar com o pensador norueguês, irlandês melhor dizendo, C.S. Lewis. Esse pensador irlandês diz o seguinte acerca de Jesus: você só tem 3 opções em relação a Jesus. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele é mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então ele é louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Pois ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então seja mentiroso todo homem, e Deus seja verdadeiro. O verbo é eterno, o verbo é pessoal, e o verbo é divino. E João avança e diz o seguinte:
o Verbo estava com Deus. Preste bem atenção nisso. Ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando Deus criou os céus e a terra, o Verbo estava lá. O nosso glorioso Redentor estava lá. Mas não estava lá passivamente. Ele estava lá ativamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa é uma verdade espantosa. Essa é uma verdade sublime. Essa é uma verdade gloriosa. Nós estamos afirmando que os céus e a terra foram criados, que o mundo foi criado, e criado pelas mãos do nosso glorioso Redentor. Isso nos leva a 4 conclusões. Primeira, a matéria não é eterna como pensavam os gregos. A matéria foi criada. Esse mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Esse mundo é governado por leis, leis não criam a si mesmas. Logo, alguém maior do que o universo, fora do universo, independente do universo, criou o universo e estabeleceu leis para governá-lo. Este é o nosso glorioso Redentor. Segunda conclusão, este mundo não é resultado de geração espontânea. Desculpem da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo não veio à existência por iniciativa própria. O mundo foi criado e criado pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Terceiro, o mundo não é resultado de uma mega explosão. A teoria do Big Bang não está calçada com a verdade. Não tem o amparo da verdade. Sabem por quê, irmãos? Porque o caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão produziu o nosso universo tão colossal, tão extraordinário, com leis tão precisas, com movimentos tão cirúrgicos. Deixa eu lhes dizer uma coisa. É preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Preste bem atenção nisso. O nosso planeta não está onde está por acaso, porque uma explosão nos deixou aqui. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Não foi uma explosão que deixou o nosso planeta aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. A Lua não está onde está, com a sua beleza poética, porque uma explosão deixou ali. Não, não, não. Vocês bem sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, e não haveria vida no planeta. Vocês sabem que o fenômeno das marés é produzido pelas fases da Lua. Se não houvesse a Lua, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão que deixou a Lua onde ela está, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Quarta conclusão. O mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês bem sabem que em 1859, Charles Darwin lançava e publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. No dia do lançamento esgota-se a primeira edição. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas e universidades com uma verdade científica. Mas falta ali a evidência das provas. Nós não viemos de um símio, nós viemos das mãos do nosso glorioso Redentor. Nós não viemos de uma ameba, nós viemos das mãos do Criador do universo. Nós temos dentro de nós as digitais do Criador.
Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Mas talvez você pergunte assim: mas qual é o tamanho desse universo que o nosso glorioso Redentor criou? Sem matéria preexistente. Do nada, ele tudo fez. Quando eu penso sobre isso, sou levado ao profeta Isaías. Lá no capítulo 40, ele escreve um dos mais belos textos da Bíblia, que é um texto messiânico, cristológico. Ele está falando do servo, está falando de Jesus. E ao descrever a majestade do nosso glorioso Redentor, Isaías diz que ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo. Vá aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede todas essas águas na concha da sua mão. Ele diz que o nosso glorioso Redentor é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. É aquele que mede os céus a palmos. É aquele que espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. É aquele que olha para as grandes potências militares e econômicas do mundo, as grandes nações, e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte a um astrônomo, qual é o tamanho desse universo que o nosso Redentor mediu a palmos? Pergunte. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Eu não sei. Mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. É que nenhum homem, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar categórica e insofismavelmente qual é o último limite do universo. Porque essa é uma matéria ainda em estudo. Mas uma coisa eu posso lhes garantir, o universo tem um limite. Sabem por quê? Porque ilimitado só Deus o é. Mas o que a ciência já afirma hoje, pelo conhecimento que alcançou, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o seu Redentor criou tudo isso. Não há um centímetro desse universo onde Jesus não possa dizer, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, estou presente aqui e sou o Senhor sobre isso aqui. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando ignorância absoluta, não. Eles afirmam, com segurança absoluta, de que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa e bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Pois o seu glorioso Redentor criou todas elas. E mais, batizou cada uma delas pelo seu nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar, pois este é o seu glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas nós estamos mais espantados com o macro-universo. Do século XX para cá, nós estamos pasmos com o micro-universo. Se você pegar na sua casa uma folha de uma planta qualquer, por mais tenra que ela seja, aquela pequena e tenra folha é
muito mais complexa do que a cidade de São Gonçalo. Muito mais complexa. Se você chegar em casa hoje e pegar um ovo na geladeira e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é muito mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, um dos catedráticos de Harvard, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. E se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células no nosso corpo. Descobriu mais. Que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Loy vai nos dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos para o verso 4, e ele tem uma informação absolutamente chocante para nos informar. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Preste atenção nisso. João está dizendo aqui que o nosso Redentor é autoexistente, que ele tem vida em si mesmo. Em outras palavras, todos os seres que existem, os anjos, os homens, os animais, têm vida porque receberam vida. E receberam vida dele. Mas ele é autoexistente. Ele é a própria vida. E a vida deriva dele. Alguém pergunta, mas quem criou Deus? Não, ninguém criou Deus, ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta, mas quando ele passou a existir? Não, ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade, ele sempre existiu, ele é eterno. Então, se você está aqui hoje, se o seu coração está batendo, se as ondas cerebrais estão agindo, se você está respirando, é porque ele está preservando a sua vida, porque ele é o doador da vida, ele é a fonte da vida, ele tem vida em si mesmo, e ele é aquele que dá vida aos homens. João nos vai informar outra coisa maravilhosa. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? O nosso glorioso Redentor, para ele não tem causa perdida. Para ele não tem problema insolúvel. Para ele não tem doença incurável, para ele não tem vida sem solução, porque a luz não se intimida com as trevas. Aonde a luz chega, ela triunfa sobre as trevas. A luz não recua, a luz não tem medo, a luz é vitoriosa. As trevas do engano, as trevas do pecado, as trevas da feitiçaria, as trevas da idolatria, as trevas do vício, as trevas da iniquidade. Jesus chegou e as trevas precisam ir embora. Louvado seja o seu nome. Este é o nosso glorioso Redentor. Disse a vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. E ele já nos provou até agora esta tese de duas maneiras. Primeiro, Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Mas em segundo lugar, ele é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador e ele é o doador da vida.
A partir de agora, João vai mostrar para nós quais são as reações a este verbo. E ele nos aponta 3 reações. A primeira delas está aí nos versos 6 a 9. É a reação do precursor do verbo. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Vamos entender isso. Tem 400 anos de silêncio profético entre Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, e João Batista. Tem templo, tem sacerdotes, tem culto, tem música, tem sacrifícios, tem festas, mas não tem palavra de Deus. No dia que Deus rompeu o silêncio, Deus enviou um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho, o deserto da Judéia. E não obstante isso, as multidões afluem para ouvi-lo, de Jerusalém, de toda a Judéia, das províncias, dos vilarejos. E diz a Bíblia que ele está no deserto da Judéia, no Rio Jordão, batizando as pessoas, o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E ele olha para a multidão vindo, fluindo aos borbotões. E entre as multidões estão lá os fariseus, estão lá os saduceus, estão lá os soldados, estão lá os publicanos, cobradores de impostos. E quando João vê aquela massa, aquela multidão chegando, e no meio delas, gente hipócrita como fariseus e saduceus, ele se dirige assim à multidão: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Daqui a pouco, do meio da multidão surge um buchicho, um movimento que se espalha de ouvido em ouvido, e chega João, beijando os ouvidos de João, com uma pergunta sedutora, macia, aveludada, perigosa, tentadora. E a pergunta foi esta: porventura, tu não és o Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a sedução aí, olha a mania de grandeza aí, olha o risco de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido a isca, ele podia pensar: bom, na verdade eu sou um fenômeno, eu sou um sucesso. Tem 400 anos que nunca ninguém viu o que eu estou vendo, olha aí essa multidão toda vindo para me escutar. Mas ele não engoliu a isca. Ele foi claro: eu não sou o Cristo. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz. Eu não sou a luz, eu apenas sou testemunha da luz, da verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu tenho um lema: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que João está nos ensinando, irmãos? Nunca queira receber a glória que só pertence ao seu Redentor. Nunca queira ocupar um lugar onde Deus nunca colocou você. Toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas agora tem uma segunda reação ao verbo. Confira comigo versos 10 e 11. É a rejeição do verbo. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Deixa eu perguntar para vocês, quantas vezes aparece a palavra mundo no verso 10, por favor? Confira. Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Na língua grega é a mesma palavra. Cosmos, cosmos, cosmos. Mas se você percebeu, nas 3 vezes que aparece a palavra, tem todas elas significados diferentes. Sendo a mesma palavra. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico, material. O mundo não conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. É por isso que nós temos que interpretar a Bíblia. Porque uma mesma palavra, num único versículo, pode ter significados diferentes. Dependendo do contexto. Mas ele esclarece no verso 11, ele veio para o que era seu. E os seus não receberam. Quem são os seus aí? Os judeus. Os judeus. O povo da aliança. Mas não receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidência? Não, por falta de fé. Porque todo o Antigo Testamento, irmãos, apontava para Jesus. Tudo era sombra da realidade que é Jesus. Desde Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas apontaram para ele. Os profetas descreveram a ele. Ele foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. O tabernáculo era símbolo dele. A arca da aliança era símbolo dele. O que estava dentro da arca eram os símbolos dele. As tábuas da lei, o vaso com maná, a vara de Arão que floresceu, a tampa da arca, o propiciatório, era um símbolo dele. As festas de Israel eram um símbolo dele. Os sacrifícios todos eram um símbolo dele. O sábado era uma sombra dele. Tudo apontava para ele, tudo olhava para ele, tudo era sombra e ele a realidade. Então, na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. Ele andou entre nós, fazendo as obras de Deus. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os leprosos foram purificados, os coxos andaram, os doentes foram curados, os mortos ressuscitaram. Ele falou das obras de Deus, ele realizou as obras de Deus, ele ensinou a palavra de Deus, mas os seus não o receberam. Sabe o que é triste? É que até hoje há uma venda nos olhos deles. Eu conduzo uma caravana a Israel todos os anos, já há 10 anos. E a maior tristeza que eu vejo é que eles ainda estão esperando o Messias, que já veio. A segunda tristeza, quando eu vou para lá, é perceber que muitas igrejas evangélicas no Brasil estão indo para lá e voltando mais judaizantes ou judaizadas do que cristãs. É muito triste isso. Tem muitas igrejas no Brasil hoje, irmãos, que estão se tornando igrejas completamente judaizadas, retornando ao judaísmo, restaurando todas as festas do judaísmo, todos os rituais do judaísmo, como se isso fosse um upgrade na fé cristã. Isso é retrocesso, isso é voltar para as sombras. É só ler a carta aos Hebreus. Por que Hebreus, essa carta foi escrita? Se você perceber, os irmãos judeus convertidos ao cristianismo, por causa da perseguição que veio sobre a igreja cristã, estavam voltando para o judaísmo. E o autor aos Hebreus escreveu esta carta para dizer o seguinte: voltar para o judaísmo é apostasia, voltar para o judaísmo é morte, deixar Jesus para voltar para o judaísmo é um caminho sem volta. Por quê? Porque Jesus é melhor. Jesus é melhor que os profetas, Jesus é melhor do que os anjos, Jesus é melhor do que Moisés, Jesus é melhor do que Arão, Jesus é melhor do que Josué, o sacrifício de Jesus é melhor do que o sacrifício do judaísmo, a aliança que ele estabeleceu no seu sangue é superior à velha aliança. Então Jesus é suficiente, ele é melhor e ele nos basta. Há poucos dias, pastor Paulo,
eu encontrei um colega de ministério, cabelos mais brancos do que os meus. E eu perguntei assim: e aí, colega, tudo bem? Ele disse: sim, está muito bem. Acabo de chegar de Israel. Falei: ah, que bom, como é que foi sua viagem? Ele me respondeu assim: não, eu só fui lá jejuar debaixo dos céus de Jerusalém. Eu não me contive. Disse: pastor, mas que jejum caro esse. Que jejum caro. Ué, mas qual a diferença de você jejuar debaixo dos céus de Jerusalém e jejuar debaixo dos céus de São Gonçalo? Mas qual a diferença de você orar aqui dentro do templo e orar na sua casa? Mas qual a diferença de você orar lá no alto do monte e lá no sopé do monte? Irmãos, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas agora vamos olhar o terceiro aspecto. Agora vamos olhar a terceira reação ao verbo, que é a aceitação do verbo. Versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Notem vocês que talvez o verso 12 traz a adversativa mais importante deste evangelho. Ao ler a sua Bíblia, preste atenção nas adversativas. Mas, porém, todavia, entretanto, entrementes, porque ele está contrastando o que disse com o que vai dizer agora. Em virtude da rejeição do próprio povo da aliança ao verbo de Deus, ao Salvador do mundo, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus e todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos ricos, todos pobres, todos grandes, todos pequenos, todos daqui, todos dali, todos da além, não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Cristo, você é feito filho de Deus. Logo, fica claro que nem todos são filhos de Deus. Essa ideia é uma tolice. Não há universalismo na salvação. Na salvação tem os que são salvos e os que ficam perdidos. Tem os que vão receber a bem-aventurança eterna e tem aqueles que vão ser endereçados à condenação eterna. E o divisor de águas que vai definir se você é salvo ou perdido é se você recebe a Cristo ou rejeita Cristo. Se você o recebe, você é feito filho de Deus. Se você não o recebe, não há esperança de salvação para a sua vida. É claro também que ser filho de Deus é uma dádiva que só o próprio Deus pode fazer e dar a você. Nenhuma igreja torna você filho de Deus. Nenhuma igreja. Nenhuma igreja. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos de Deus. Então significa o seguinte: ninguém pode tirar de você esse título. Ninguém pode tirar de você essa posição, porque não foi o homem quem deu, foi o próprio Deus. O próprio Deus. Isso cura você de alguns traumas, ou de alguns recalques. Porque tem crente, às vezes, que fica lendo Caras, fica lendo Forbes, e vão sentindo um pouquinho de dor de cotovelo, desses artistas, desses jogadores, que têm os seus jatinhos particulares, suas iates famosas, suas mansões em ilhas paradisíacas, e você ir curtindo, talvez, tanta luta. Ah, meu Deus, olha aí que vidona que essa pessoa tem, olha a minha vida, como é que está difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Se você é filha de Deus, se você é filho de Deus, corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nem toda a riqueza do mundo pode adquirir essa gloriosa posição que você recebeu por herança, no momento em que você creu em Jesus. Mas João quer nos deixar claros o que significa isso. Então ele explica no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é algo hereditário. Não é. Ninguém é filho de Deus porque nasceu na família A, na família B, na família C. Você é filho de Deus? Ah, claro, meu pai é o pastor da igreja, minha mãe dirige o ciclo de oração da igreja. É uma benção seu pai ser o pastor e a sua mãe ser mulher de oração. Isso não faz de você filho de Deus, não. Você é filho de Deus? Ah, claro, eu fui batizado na infância. Isso não faz de você filho de Deus. Não, eu fui batizado por imersão. Ah, não, eu fui batizado por... Não, eu fui batizado por efusão, mas batizado por aspersão, imersão, efusão, não faz de você filho de Deus também, não. Eu sou filho de Deus. Desde criança fui criado na igreja. Meu pai é um presbítero da igreja, um diácono da igreja, um homem de Deus. E é muito bom você ter um pai de Deus, um homem de Deus, um homem fiedoso. Isso não faz de você filho de Deus também, não. Você é filho de Deus? Ah, claro, eu sou membro da igreja presbiteriana desde que eu nasci. Sou membro da igreja batista desde a minha infância. Ah, eu sou membro da Assembleia de Deus desde que eu entendo por gente. É uma bênção você ser membro de uma igreja evangélica, mas não faz de você um filho de Deus. Se é verdade o adágio popular que filho de peixe é peixinho, não é verdade que filho de crente é crentinho. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer de cima, tem que nascer de Deus. Não é hereditário. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Você não pode se autodeclarar filho de Deus. Você não tem essa competência, você não tem esse poder. Imagine você num sábado bem agradável, tirando uma folga, uma praia bem bonita, tomando água de coco, bem geladinha, deitado numa rede, e você pensa assim, Deus é tão bom comigo, né? Você quer saber de uma coisa? A partir de agora, eu me faço filho de Deus. Impossível. Impossível. Você não tem essa capacidade, não. Você não tem esse poder, não. Você não tem essa competência, não. Você não se faz filho de Deus. Só Ele dá a você esse poder e essa autoridade. E Ele só dá esse poder e essa autoridade àqueles que creem no nome do seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nem o pastor, nem o bispo, nem o padre, nem o sacerdote, nem o missionário, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem a igreja, nem a denominação, nem um concílio eclesiástico, nem qualquer autoridade na terra tem competência de dizer para você, seja filho de Deus. Impossível. Impossível. Só Deus pode fazer de você seu filho. Salvação é obra de Deus, é dádiva de Deus, não se compra, não se merece, não se recebe por mérito, é graça conferida a todo aquele que crê no nome de Jesus, somente isso, e tudo isso. Bom, agora João vai terminar, e vai nos levar para o versículo 14, para nos mostrar o maior mistério do cristianismo. E ele diz assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Atanásio, que derrotou as teses heréticas de Ário, lá no primeiro concílio geral da igreja em Niceia, em 325, escreveu um livro sobre a encarnação, e diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. Que verbo? Que verbo? E respondemos,
O Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino, o Verbo criador, o Verbo autoexistente, o Verbo que é a luz do mundo, o Verbo que dá vida aos homens, o Verbo que é verdadeiramente Deus, eterno, infinito, imenso, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Se nós falamos aqui de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, ele está em toda parte. A criação não pode contê-lo porque ele é transcendente. E agora diz a Bíblia que ele esvazia-se a si mesmo. E ele vai se esvaziando, 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 a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasce de uma virgem, que é deitado numa manjedoura e enfaixado em panos. Aquele bebê é o Criador do universo. É o Criador do universo. E João diz o seguinte: ele habitou longe de nós? Não, entre nós. Entre nós. Ele vestiu pele humana. Ele calçou as sandálias da humildade. Ele pisou o nosso chão. Ele bebeu a nossa água, Ele comeu o nosso pão, Ele chorou a nossa lágrima, Ele sentiu a nossa dor, Ele carregou com o nosso pecado sobre o madeiro, Ele morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou em glória, Ele voltou para o céu, Ele está à destra de Deus, e Ele voltará para nós de maneira visível, de maneira audível, de maneira repentina, de maneira inesperada, de maneira inescapável, de maneira gloriosa. Ele habitou entre nós. E João prossegue. Como é que ele se manifestou entre nós? Cheio de graça e de verdade. Já pensou se eu tivesse manifestado entre nós cheio de juízo e justiça? Seríamos fulminados? Não. A Bíblia diz que o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos, de imundície. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais pequeno você fica. Na presença de Deus, não prevalece soberba. Quem conhece Deus não pode ter papo grande. Eu fui criado na roça. E na roça eu aprendi algumas coisas. Se você visita uma lavoura de milho seca na hora de colher, não estou falando que é a colheita de grandes empresários rurais, eu estou falando daquela rocinha lá, bem familiar. Você quebra no muque, no braço, na mão. Você sabe bem a diferença entre uma espiga boa, granada, e um restolho que só tem palha e sabugo. Sabe qual é a diferença? A espiga boa, na hora que ela está na hora de colher, ela se dobra. O restolho não se dobra de jeito nenhum. Quando você vê alguém muito empinadinho, pode saber de uma coisa, é sabugo, é restolho, só tem palha e sabugo. Na presença de Deus, precisa se curvar. Precisa se curvar. Então preste bem atenção, amados. Ele veio até nós cheio de graça. Ele nos apanhou arruinados, doentes, fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Estavam sujos. Éramos depravados. Lutávamos contra Ele. Éramos inimigos dEle. E Ele nos apanhou. E Ele nos limpou. E Ele nos lavou. E Ele nos transformou. E Ele nos restaurou.
E Ele nos adotou, e Ele nos fez membros da sua família, e hoje nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos a herança de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a delícia de Deus, em quem Ele tem todo o seu prazer, porque veio até nós cheio de graça e de verdade. E João conclui dizendo assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um conceito teológico que retrata todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava para um atributo de Deus. Via de regra, Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia, mas quando Jesus veio, Ele não veio para apontar para este ou para aquele atributo, Ele veio para revelar Deus na sua plenitude. Sabe por quê? Porque Ele era a exata expressão do ser de Deus, Ele era o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Você quer saber quão maravilhoso é Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber quão gracioso é Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber como Deus ama o pecador? Olha para Jesus. Pois bem, amados, eu quero encerrar dizendo a vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus é verdadeiramente Deus. Qual foi a metodologia de João para provar essa tese? Definir que Ele é Deus por dois motivos. Primeiro, porque Ele realiza as mesmas obras de Deus. Segundo, porque Ele tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? João é diferente dos evangelhos sinóticos. A palavra sinótico no grego significa olhar na mesma direção. Então Mateus, Marcos e Lucas escreveram para mostrar Jesus, seu nascimento, sua vida, suas obras, seus ensinos. Mas João escreveu com um outro propósito, para provar uma tese, que Jesus Cristo é Deus. O que ele vai fazer? João vai selecionar 7 milagres de Jesus. 7. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. Para dizer o seguinte: se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Então o que ele vai fazer? Seleciona 7 milagres. O primeiro deles, capítulo 2, ele transforma água em vinho. O segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho de um oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as mesmas obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João vai provar-nos de uma segunda forma. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Então o que João vai fazer ao longo do seu evangelho? Selecionar 7 declarações de Jesus. A declaração que ele fez em João 8,58. Antes que Abrão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. O nome Iavé, ou o nome Javé. Porque no hebraico a letra J e a letra I é a mesma letra. Então, se você lê um dia Javé e no outro dia você lê no outro livro Iavé, não tem problema. É porque a palavra o J e I é a mesma letra no hebraico. Mas a palavra Jeová é a somatória das consoantes de Javé ou Iavé com as vogais de Adonai, que dá um nome composto de Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Então o que João vai mostrar para nós? Que ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele seleciona 7 declarações de Jesus. Eu sou. Primeira declaração, João 6,35. Eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Terceira declaração,
João 10, 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Quarta declaração, João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quinta declaração, João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Se Jesus tem os mesmos atributos de Deus, logo Ele é Deus. Então está provada a tese de João. Mas antes de encerrar, uma coisa me intriga. É que dessas 7 declarações, uma Jesus compartilha com a igreja. Ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Sabe o que me intriga? É que Jesus só compartilha essa declaração. Ele nunca disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida. Ele nunca disse isso. Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois a porta. Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o bom pastor. Jesus nunca disse para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida. Jesus nunca disse para a igreja, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Jesus nunca disse para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Como entender isto? Para explicar, far-lhes-ei 2 perguntas. Primeira pergunta, o sol brilha? Resposta, sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque Ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Segunda pergunta, a lua brilha? Resposta, sim, a lua brilha. Como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora preste bem atenção nisso. Jesus é luz do mundo num sentido em que a igreja não é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então o nosso papel e a nossa missão é sair pelas ruas, pelos becos, pelas praças, pelos hospitais, pelas escolas, pelas universidades, pelas instituições públicas, levando essa luz, a luz do nosso glorioso Redentor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e eternamente. Amém. Amém. Que bênção, né? Glória a Deus. Irmãos, quantos estão felizes pela presença do reverendo Hernandes aí? Olha, nós vamos sair daqui muito abençoados, sim ou não? Os pastores, todos nós, vamos sair daqui. Eu dei tempo a ele, que eu pensei que ele fosse até meia-noite e ficaria tranquilo aqui ouvindo. E foi uma bênção, por isso que a gente, não, vamos trazer o reverendo, ele vai ficar o tempo que ele quiser. Se ele quiser pregar 2 horas, 3 horas, nós vamos deixar, porque é uma bênção ouvi-lo. Mas eu queria informar os irmãos que além dessa semana teológica, que começa no dia 20, né? 21, começa no domingo à noite, nós teremos também aqui o congresso infantil, que vai ser sábado e domingo, dia 27 e dia 28. E dia 28 estará pregando aqui o doutor André, lá da Assembleia de Deus Belenzinho. Ele é um psicólogo e vai falar sobre relacionamento entre pais e filhos. Vocês não podem perder essa palestra, essa pregação, esse estudo desse psicólogo doutor André. E também nos dias 28, 29, me ajude aí, está uma faixa ali fora, os diáconos aí que estão aí no corredor, por gentileza, vê para mim a data certa aí, que a minha memória está falhando muito,
Mas no final do mês de novembro, para o 1º de dezembro, 30 de novembro e 1º de dezembro, nós teremos aqui a Universidade da Família. Irmãos, são vários cursos. Se você quiser se inscrever em um desses cursos, você tem uma placa ali, uma faixa também, um banner com todos os cursos que nós teremos. Serão 2 dias, o dia inteiro com almoço, tá? Vai ter almoço, vai ter lanche, vai ter coffee break, você vai ter a oportunidade de estudar no dia 30 de novembro e 1º de dezembro. Tem curso Mulher Única, vocês já viram esse curso, né? Então, meus irmãos, eu quero agradecer a todos os visitantes, aos nossos colegas pastores que vieram, muitos pastores aqui, meu irmão lá, que fechou a igreja, né? Você fechou a igreja mesmo? Meu Deus, ele fechou a igreja e mandou o povo todo para cá, irmão. As ovelhas dele estão todas aqui, ó. Você tem que tomar cuidado com isso, rapaz. Não se faz não, porque senão daqui a pouco elas ficam aqui comigo e eu vou ter que mandar de volta para você, viu? Aqui nós preservamos muito uma coisa, irmã, chamada ética pastoral. A gente respeita muito isso aqui. Aqui não se convence a ninguém a ficar, nem segura ninguém que quer sair. As pessoas são livres, né? E essa liberdade faz a gente ficar muito feliz. Então eu quero agradecer aos visitantes, aos colegas pastores que aqui estão, vieram nos prestigiar. É uma honra receber vocês, tá? Eu me sinto honrado. Muito obrigado a você, as suas esposas. Eu queria também agradecer ao pessoal da gravação, né, que está aqui conosco, está filmando, né, e gravando. Quero agradecer a todos, e em especial ao reverendo Hernandes Dias Lopes. Foi uma honra muito grande recebê-lo aqui. Nós vemos o senhor como um homem simples, extremamente simples, né? Pessoa sem aquela moldura, sem aquele border de pregador que bota o nariz empinado, né? Um homem simples, quando chega lá já vem me dando um abraço, sorrindo, alegre, muito alegre. Então, pessoa, homem de Deus. Homem de Deus é assim, irmãos. Homem de Deus é assim, né? Homem de Deus não tem me desculpe, esses hábitos de não toque em mim, não faça isso. Homem de Deus é um homem que tem cheiro de ovelha, né? Que está junto com o povo e tem essa simplicidade. Esse é o grande segredo. Eu ouvi isso no auditório do MEC, meu querido reverendo, proferido lá por um grande exegeta. Ele disse uma frase que marcou a minha vida. Ele disse que a simplicidade na Bíblia é irmã da profundidade. Eu guardei essa frase. Ele disse, aquele homem que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, aos 30º de Ataíde, no dia 9 de dezembro de 1973. Eu ouvi uma frase dele também que me marcou. Há um fio invisível que liga Gênesis a Apocalipse e que forma a chamada unidade da Bíblia. O homem que não é crente, ele fez um resumo dos 66 livros da Bíblia sem usar um roteiro e falou de cada livro da Bíblia, um resumo de cada livro. O auditório ficou assim, ó, os pastores, nós ficamos. Então, vimos aqui que o Senhor nos traz uma lembrança de um nosso mestre, pastor Gesiel Gomes. A sua didática, a sua exposição foi algo que marcou o nosso coração, porque o Senhor é um homem simples. E Deus opera e usa as pessoas simples. Se alguém se acha alguma coisa, Deus já manda ele para Hollywood ou então uma para a Rede Globo. Não é verdade? Sim ou não? Agora, quando o homem se entrega a Deus, Deus vai usá-lo preciosamente. E ainda que ele não esteja em Hollywood, não esteja na Globo, ainda que esteja no deserto, a mensagem dele vai ecoar em todo este planeta. Porque o que importa é que a mensagem de Deus chegue aos corações. João Batista falava lá no deserto, mas incomodava o rei lá na sua recâmara. Ele dizia, não te alisto, possui a tua mulher, a mulher do teu irmão por esposa. E aquilo ecoava, incomodava o homem da sua recâmara, porque a palavra de Deus, ela ecoa. Eu creio que nesta noite, algumas pessoas que aqui estão entre nós, mesmo aqui afastadas do caminho, não vieram aqui à frente, mas vocês ainda têm a oportunidade de, ao término deste culto, você nos procurar. Nós temos aqui uma equipe chamada de Ministério de Novos Convertidos, que eles vão acompanhar você até o seu batismo. Você vai ficar aqui 8 meses, treinando, conhecendo a Bíblia, aprendendo a palavra de Deus. Depois nós vamos te batizar aqui no nosso tanque batismal. Você vai ser acompanhado toda semana. Tem aula toda terça-feira, todo domingo, para que você seja
consolidado na sua fé. Vamos ficar de pé nesta noite, terminando cedo. E vocês também poderão usar a nossa cantina. Tem uma cantina ali, tem uns salgadinhos ali gostosos. Viu? Você pode também visitar. Não sei se vai dar ali, né? Porque é muita gente hoje aqui. Além dessa multidão que está aqui, ainda tem uma multidão do lado de lá. E ainda tem gente no corredor, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor, porque ele veio aqui e nos trouxe essa alegria muito grande. Vocês gostariam que ele retornasse aqui, irmãos? Mas eu acho que ele não volta com isso não. Meia dúzia levantou a mão e disse amém. Vocês gostariam que ele voltasse aqui? Quem sabe para outubro de 2019, 2020, né? Ele possa estar aqui conosco, né? Quem sabe? Isso vai ficar a critério dele. Se ele foi bem recebido aqui, ele vai querer voltar. Normalmente os pregadores gostam de voltar aqui. Não é assim? Normalmente os pregadores gostam. Tanto que o pastor Silas, né, reclamou porque que o Paulinho não chamou ele. Paulinho sou eu mesmo. Falei, mas eu vou chamá-lo, vou falar com ele para ele vir aqui pregar. Então, irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, ao reverendo, por ser instrumento de Deus aqui para a nossa vida. Quem aprendeu aqui nesta noite? Quem aprendeu? Vai sair alimentado hoje? Então, que Deus te abençoe. Domingo nós teremos aqui Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar sobre a importância da honra. A honra é um princípio que está sendo esquecido nas igrejas. E nós estaremos falando sobre a honra. A honra, um princípio que não pode ser desprezado. Então venha aqui aprender sobre o que é honra, a quem devemos honrar, quais as consequências de não honrarmos, quais são as promessas daqueles que honram as pessoas e a Deus sobretudo. Então, Escola Dominical. Quinta-feira nós temos também um culto aqui, é o culto da conquista. E domingo à noite. Que horas, irmãos? Que horas são? 17h50. Mas, pastor, por que 17h50? Porque é 17h58. Pontualmente, hora do Observatório Nacional do Brasil, começa o culto. Aqui o culto é pontual, irmão. Não tem esse negócio de marcar 6, começar 8. Não, é 17h58. Nós teremos um culto aqui de celebração ao nosso Deus. Você também é o nosso convidado. Se você não tem uma igreja, faça da Assembleia de Deus Betel o seu lar espiritual. Agora, se você está numa igreja, tem um líder, tem um pastor, fica na sua igreja, porque Deus vai te abençoar ali. Amém? Eu vou convidar aqui o pastor, o reverendo, para ministrar a bênção apostólica para nós. Sim. Eu não sei o hábito dos nossos irmãos, mas é sempre aqui em nossa igreja, a gente pede aquele pregador para ministrar a bênção apostólica. Deus te abençoe. Vamos receber a bênção, amados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a Igreja de Cristo, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.